A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Verdadeiro. A assertiva está de acordo com o artigo 26 da Lei 9.784 de 99. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Os atos individuais são os que preordenam a regular situações específicas, relativas a destinatários certos, produzindo efeitos jurídicos no caso concreto, como acontece nos decretos expropriatórios. A questão está correta. O decreto expropriatório é um ato individual, de efeito concreto, relativo a destinatário certo. Se os membros de um bairro desejarem fechar uma rua para realizarem uma festa comemorativa, será necessário obter da administração pública uma permissão de uso. A questão está errada, pois, na situação descrita, o instrumento adequado é a autorização de uso de bem público, que é o ato administrativo discricionário, precário e, em regra, sem prazo de duração em que há predomínio do interesse do particular, ou seja, o particular é o maior interessado na autorização. Max é servidor público de uma autarquia municipal, sendo seu cargo de provimento efetivo. Se afastou do cargo para concorrer a mandato eletivo, tendo sido eleito. Segundo as normas constitucionais que regem sobre o exercício de mandato eletivo, é correto afirmar que, na hipótese dele ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. Verdadeiro. O artigo 38 da Constituição Federal diz que ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. A Constituição que surge após um golpe de Estado é submetida à aprovação popular por plebiscito, permite alterações por processos legislativos de diferente rigor e busca conciliar diversas ideologias, pode ser corretamente classificada como cesarista, semi-rígida e compromissória. Verdadeiro. A Constituição descrita é cesarista porque foi imposta por um governo de golpe, mas buscou legitimidade com um plebiscito popular de sim ou não. É semi-rígida porque permite dois tipos de alteração, um processo legislativo comum e outro mais difícil. E é compromissória por tentar juntar ideias diferentes, como a liberdade de mercado, livre iniciativa, e a justiça social, função social da propriedade. O Corpo de Bombeiros é instituição militar integrante das Forças Armadas. Falso. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade máxima do Presidente da República, que é o responsável por conceder as suas patentes, com prerrogativas, direitos e deveres inerentes. Perceba que o conceito de Forças Armadas não engloba os militares nos estados, DF e territórios, uma vez que estes subordinam-se aos respectivos governadores. Ao Conselho cabe apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. Verdadeiro. O CNJ pode apreciar a legalidade de atos administrativos, conforme o artigo 103b, parágrafo 4º,
inciso 2, da Constituição Federal, mas não de atos de conteúdo jurisdicional. Além disso, essa competência não afasta a possibilidade de fiscalização por parte do TCU. O estrangeiro condenado por autoridades estrangeiras pela prática de crime político poderá ser extraditado do Brasil se houver reciprocidade do país solicitante. Falso. O texto maior veda expressamente a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse. Verdadeiro. Está de acordo com o artigo 28 da Lei 9.784 de 99. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse. O herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que enriquecer ilicitamente deverá repará-lo integralmente. Falso. A responsabilidade do herdeiro é patrimonial e limitada ao que ele efetivamente recebeu da herança. O artigo 8º da Lei de Improbidade traz que o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido.